pessoal, como é que estamos? Estamos dando início a uma nova temporada do Cristostalk, para honra e glória de Deus. Para quem não sabe, eu sou o Fernando Moreira e tenho um privilégio de estar aqui com a minha amiga Isa. Isa, se apresenta para o pessoal. Eu sou a Isadora, esposa do Maurício. A gente serve nessa igreja maravilhosa, mãe do Uriel. E é uma alegria, um privilégio estar aqui. Inclusive, o Maurício está à minha frente. Ele ia participar hoje, deu para trás de último momento. Arregou. Ele disse que não tá bem de saúde, eu acho que é meio que fake news, né? Complicado, né? Chame o Maurício para estar nos próximos episódios. Vamos gente, chamar na chincha, né? Exatamente. Gente, a gente tá dando início a uma nova temporada do Cristostalk. Hoje a gente vai falar sobre um tema específico, como vocês viram no título, que é o que tem nos roubado da plenitude de Deus. Porém, a gente vai ter vários temas, vários módulos, por assim dizer. Então, a gente vai ter entrevistados, a ideia é chamar os pastores, presbíteros, diáconos, irmãos da igreja, tanto para falar sobre temas específicos, testemunhos, por exemplo, áreas também de finanças, famílias, assuntos eclesiásticos. É para ser o programa da igreja. Então, o nosso desejo é que é como se fosse uma conversa na mesa das nossas casas e você estivesse participando da conversa conosco. Então, aqui a gente vai ser a gente, vai dar risada, vai conversar, mas principalmente vai submeter esse momento ao Espírito Santo, porque ele é o convidado de honra, ele que vai estar conduzindo esse programa, porque ele é o único capaz de transformar toda informação em revelação. Então, fica até o final, compartilhe, escute, e a ajuda de vocês é muito importante, afinal, nada grande se faz sozinho, não é verdade? Isa, sobre o que a gente vai falar hoje? O que tem nos roubado da plenitude de Deus. E aí, o que será que é? Né? Vamos para a Bíblia? Vamos. Êxodo 32, a partir do versículo 1. Aqui, Êxodo 32, para contextualizar, é quando Moisés está no monte, quando Deus chama Moisés para ficar 40 dias, 40 noites no monte, ali dá os 10 mandamentos, dá, por exemplo, os detalhes do tabernáculo, né, e etc. E Moisés está no monte e o povo começa a ficar desesperado. E aí chega Êxodo 32, a partir do versículo 1. Palavra de Deus. Pessoal, antes de eu falar, vocês gostaram do cenário? Eu que fiz. Eu não sei se eu falo que eu que fiz, porque se ficar ruim, eu não fiz, vai ficar bom, gente, ó. Aqui a gente colocar as camisetas da igreja, que tá para vender. Temos mais cores também. É verdade, tem mais cores em todos os tamanhos. Temos o livro do Ti, o meu, o nosso Squeeze da Cristos, e eu acho que é isso. Mas em breve teremos mais coisas, teremos patrocinadores, mas glória a Deus. Então, Êxodo 32, versículo 1, a palavra de Deus fala: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos, filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das argolas das orelhas e as trouxe a Arão. Este, recebendo das suas mãos, trouxe o ouro com o buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. É até um pouco cômico essa passagem, porque eu fico imaginando Deus tirando o povo do Egito, trazendo as 10 pragas, abrindo o mar, claramente falando em vários momentos que ele é o grande eu sou, que ele não cabe numa figura humana. E aí o povo vai lá e faz um bezerro de ouro e fala: agora vamos adorar esse bezerro. E isso mostra muito a realidade do coração humano, né? Verdade. E aí no versículo 5 continua: Arão, vendo isso, edificou o altar diante dele, e apregoando disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Isa, eu quero te fazer uma pergunta, tá? O que você prefere? Que eu te dê R$1.000 agora, ou daqui 30 dias te dê R$10.000? Eu espero 30 dias. 30 dias? 30 dias. E você, meu amado consumidor, né? Consumidor não, né? Amado telespectador, né? Se você, a não ser que você precisa consumir algo muito urgente, uma despesa, uma conta, eu acredito que você, assim como eu, esperaria 30 dias, não é verdade? Certeza. E muitas vezes, sem perceber, é o que acontece na nossa vida com Deus.
Quantas vezes Deus já nos disse, olha, eu vou fazer tal e tal coisa na tua vida, não se preocupa que eu vou prover nisso, eu vou agir nisso, eu vou ganhar a tua casa, eu vou abrir as portas em tal área, só que não é agora. E aí o que a gente faz? Em vez da gente falar, não, vamos esperar os 30 dias, que a gente sabe que vai acontecer, a gente fala, não, eu quero algo para agora. Então, por que eu estou dando todo esse pano de fundo? Assim como o povo, caramba, ficou até um clima mais sério agora, né? Mas o povo de Israel, eles sabiam que Moisés ia descer do monte. Eles sabiam que Deus estava agindo, que estava acontecendo o sobrenatural todos os dias. Enquanto essa passagem estava acontecendo, havia uma coluna de fogo durante a noite e uma nuvem de dia para guardar eles. Mas a impaciência fez que eles quisessem um resultado, algo imediato, e o que levou eles à idolatria. Então hoje, irmãos, a gente vai falar muito sobre a idolatria e a impaciência. Sabe o que eu andei percebendo no padrão bíblico, Isa? Que a maioria das vezes que o povo cai em idolatria é por causa da impaciência. Então, por exemplo, Abraão, Deus promete para ele, para Sara, né? Naquela época, Abraão e Sarai, um filho. Só que, da mesma maneira, não acontece do dia para a noite. Para ser exato, demorou 25 anos. Aí o que acontece? Abraão quis fazer do jeito dele, se junta com Agar e gera Ismael. E aí, novamente, ele produziu algo na carne. E a gente poderia citar vários exemplos, vou citar só mais 2 aqui, que, por exemplo, em 1 Samuel 13, quando logo após Saul ser levantado como rei, eles vão guerrear contra os filisteus. E aí a Bíblia fala que Saul estava esperando Samuel, né, o profeta Samuel, para fazer o sacrifício, só que o profeta Samuel demora. E aí quando o profeta Samuel demora, a Bíblia fala que o povo começa a se dispersar. Saul, vendo isso, o que ele faz? Ele faz o sacrifício por conta própria. E é muito interessante que tanto em Êxodo 32 quanto em 1 Samuel 13, o que levou o personagem nesse casarão e em Samuel, Saul, a idolatria, a impaciência, foi a opinião alheia. Então em Êxodo 32 começa, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te e faze-nos deuses. Então aqui, Arão, pressão social. Saul a mesma coisa, o povo começou a se dispersar, ele se voltou para a idolatria. Então a gente vê que um padrão que nos leva para o pecado e para a idolatria em nossas vidas é impaciência e a pressão à nossa volta. Eu vejo também que é até uma forma de revelar a imaturidade do nosso coração quando a gente não tem paciência para aguardar as promessas do Senhor. E isso é algo que eu vejo que revela muito a idolatria do nosso coração. Como tu citou Abraão, é uma maneira de dar o jeitinho dele. Peraí, vou dar um empurrãozinho para Deus fazer as coisas aqui num tempo mais curto, de repente que é o que eu gostaria, mas não se submetendo ao processo, né, que aquele tempo que ele esperou levaria, né, o resultado final ali. E eu me vejo várias vezes assim, querendo adiar ou adiantar, né? Adiantar. Os processos de Deus. Eu não sei o pessoal que está assistindo vocês, mas eu não gosto de esperar. Ah, eu também não gosto. Né? Eu não sei se tem alguém que fala, nossa, eu amo que esperar. Delícia. Como é maravilhoso. Né? Não tem como, né? Então, assim, é muito difícil. E eu vejo que Abraão, ele tinha pressão. Que todo mundo tinha filho, ele não tinha filho ainda. Né? Arão tinha a pressão do povo. Saul tinha também a pressão do povo. E eu vejo que muitas vezes a gente dá passos maiores que a nossa perna por causa da pressão à nossa volta. Então, Isa, por que você não está ganhando R$1.000 a mais por mês? Por que você não começa a fazer isso? Por que você já não tem um segundo filho? Por que tal coisa não acontece? Aí a gente abre o nosso Instagram, a pessoa falando, olha, eu faço R$1.000 todo dia, arrasta pra cima e compra o meu curso. Enquanto a gente na escala 6x1 luta para ganhar 3 mil por mês. E aí, o que acontece? Né, o Maurício deu até uma risada, mas não é verdade, Maurício. Aí o cara que é pai de família, que vende um almoço para pagar a janta, que trabalha 12 horas por dia para ganhar, 2, 3 salários mínimos, quando vai dormir, dorme triste. Dorme satisfeito, porque abre a rede social e vê alguém que se diz conseguindo fazer o que ele faz em um mês, em um dia. Pois é. E aí essa pressão leva ele à idolatria. Abrir mão do casamento para tentar ganhar mais. Abrir mão do cuidado dos filhos para ganhar mais. Então eu vejo, gente, que o que muitas vezes prejudica a nossa vida é a comparação, é olhar para o lado, é dar o ouvido para a voz do povo. Né? Lembra daquele ditado, a voz do povo é a voz de Deus? Ao contrário. A voz do povo não é a voz de Deus.
A gente pode até, talvez, sustentar que a voz da igreja, a igreja de Cristo, possa ser a voz de Deus na terra. Glória a Deus. Mas não a voz do povo. Fora que eu vejo também que na geração onde a gente vive, a gente é muito imediatista. Pô, tudo que a gente precisa, a gente pode abrir um aplicativo. Tô com fome, vou pedir uma comida no aplicativo. Quero ir numa loja, vou comprar no aplicativo. A gente tem tudo à nossa disposição o tempo inteiro. Então, a gente não tá mais acostumado a aguardar, a esperar, sabe? A ter paciência. E quando a gente é submetido a essas situações onde a gente precisa exercitar a nossa paciência, a gente sempre cai nesse de, poxa, né, vamos dar um jeitinho aqui, vamos fazer isso, vamos puxar ali. Então, isso é algo muito da nossa geração. Claro, as outras gerações também, né, tem seus pontos altos, mas eu vejo que a nossa é uma geração, sim, muito idólatra, que idealiza muitas coisas, eu estava conversando com a minha amiga Mari, com a Mari, e a gente estava falando sobre isso, né? Essa questão da produtividade, que ela brincou e falou assim, cara, eu boto várias coisas na minha agenda, tipo beber água, amarrar o cadarço para dizer que eu fiz muita coisa, porque hoje a gente também romantiza a produtividade. Você tem que ser produtivo, você tá sempre tendo que fazer alguma coisa. Então, todas essas coisas nos tiram daquele lugar de, eu vou parar e vou escutar a Deus, o que o Senhor quer que eu faça, né? E me colocar nesse lugar de dependência no Senhor. É verdade. Eu vejo que, com exceção de Saul, que talvez não seja o melhor exemplo bíblico, tanto Abraão quanto Arão... minha voz deu uma rocada. Pera aí, pessoal, ignorem isso. Som. Tanto vida real. Tanto Abraão quanto Arão eram homens de Deus. Mas até homens de Deus podem ceder à pressão das pessoas. E eu canso de receber mensagem no WhatsApp, pessoas chegando pra mim, Fê, vamos fazer aquilo outro, bora fazer isso, tem que mudar aquilo, tem que fazer aquilo. E se a gente não falar, calma, o que Deus tá falando, o que Deus quer, a gente acaba cedendo. Então, por exemplo, o tempo que a gente tá aqui gravando, e a gente recebeu esse direcionamento de Deus, foi claro, dependendo da pressão, a gente não estaria aqui, mas estaria fazendo outra coisa que às vezes nem é o que Deus nos pediu para fazer. E a pressão do povo pode alcançar até os mais grandes, como Abraão, como Arão. E a gente, pelo menos, que vai caminhando para uma posição cada vez mais de autoridade e influência na igreja, até que a pessoa que, é um pai de família, né, alguém que tem um domínio sobre a própria vida, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, por exemplo, a pessoa tem 20 mil guardado, suou para guardar esses 20 mil. A sociedade fala, compra um carro melhor. Mas aí a pessoa vai lá e se endivida numa dívida de, 48 vezes o financiamento que os juros vai comer, sendo que se ela esperasse mais um pouquinho, esses 20 mil se tornaria 30, 40, é o suficiente para financiar uma casa ou um apartamento. Mas porque ela comprou o carro, às vezes nem precisa. Né, eu tava conversando com um casal e eles não têm criança, né, tão bem, ganhando teoricamente bem, e eles estavam querendo comprar um carro. Eu falei, gente, o círculo de trabalho de vocês não é nem 10 km de distância, um ônibus vocês estão em qualquer lugar, mora perto da igreja, consegue pagar as contas, vocês não têm filho, por que vocês precisam de um carro, vocês nem saem do bairro? Não é melhor vocês pegarem esse mesmo dinheiro, guardar para financiar uma casa ou um apartamento? Sim. Deixa, numa renda fixa da vida, um Selic que vai render acima dos juros, né, da inflação. Mas por que ia comprar um carro? Pressão de quem? Entendeu? E eu comecei a ver tantas coisas em mim que eu falo, cara, até que ponto que eu tô fazendo algo mais por pressão? Pressão talvez seja uma palavra muito forte, mas imposição talvez da sociedade, das pessoas à volta. Isso foi uma coisa por direcionamento. Isso foi uma coisa que eu pensei quando eu noivei com o Maurício, né? Um dia eu conto o testemunho, porque é bem longo, mas eu lembro que eu não trabalhava, não tinha um emprego, terminei ali o terceirão, mas não consegui ingressar numa faculdade pública e tal. E aí, enfim, tudo aconteceu e eu falei, não, vamos casar, né, e tal. Aí a gente subiu no púlpito pra noivar e eu, né, foi lindo, maravilhoso e tal. Desci do púlpito e falei, cara, como é que eu vou casar, mano? Eu não tenho um centavo. O Maurício trabalhava de ajudante do Douglas, né, dos negócios de ar-condicionado.
Grande aí, Doug. e aí eu cheguei em casa aquele dia falando, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida, mano? Porque no mundo, o que é o sucesso do mundo? É você se formar, daí depois você compra seus bens ali, adquire um patrimônio, depois você casa, depois você tem filhos. E eu falei, cara, eu tô fazendo tudo o contrário. E aquilo mexeu, assim, comigo pela pressão de ver. E no mesmo dia eu ainda tava no Instagram, abri o Instagram e vi uma colega minha de escola fazendo odonto, tirando foto linda no Instagram. Eu falei, caraca, eu tô pé rapada aqui, mano. Tipo, vou casar sem E talvez essa mesma colega hoje te veja casada com filho, ela tipo, solteira sem filho e fala, nossa, a vida da Isa é melhor. Pois é, que loucura isso, né? E foi muito louco, mas naquele momento o Senhor me ministrou, sabe? Se eu estou indo na contramão do mundo, então tá certo. Se eu tô casando primeiro pra estudar depois, pra depois ter filho, fazendo tudo ao contrário, então tá certo, porque é o plano do Senhor, né? Eu vejo que a mãe sempre fala, Fê, a gente sempre a grama do vizinho sempre vai ser mais verde, né? E nunca tá bom o suficiente. Isso me quebra muito, porque, cara, vamos ser sinceros, Isa, a gente tá numa região simples, concorda? A maioria dos irmãos da igreja tem um iPhone de 10 mil, 8 mil reais e não ganha nem 3, 4 mil por mês. Não tem condições. Eu conheço pessoa que tá com mais de 30, 20 mil endividado. E não é porque, poxa, foi dívida de saúde, gastos realmente previstos, não, é porque... É o status, né? É o status. E aí, cara, vocês venham batendo muito nisso. Porque, caramba, a pessoa precisa comprar um tênis de R$1.200, sendo que o de 200, 300 serve e ainda já é caro. É a mesma finalidade. E eu vejo que, poxa, será que tudo que a gente realmente precisa? O carro que é de 40 mil anda da mesma maneira do que o carro que custa 20. É claro que vai ter diferença, talvez um vai ser mais econômico, tudo, mas tipo, precisa, né? E tudo isso, na ponta do papel, né, faz muita diferença. Isso tem muito a ver também com o que foi falado aqui, eu não lembro qual foi o pastor, mas na conferência, né, que o Senhor, ele quer realizar sim os desejos do nosso coração, mas quando eles estão alinhados com um propósito, né? Então, tipo assim, eu quero ter um carro, beleza, ter um carro, mas pô, eu quero ter um carro para eu poder dar carona para os irmãos que moram longe e tem que ir a pé até a igreja. Cara, isso aí é buscar algo no Senhor, né? Buscar uma conquista material no Senhor, mas tem um propósito ainda. Não é realmente só pelo status de, poxa, vão me ver, ó, meu carro, ó, meu celular, ó, meu tênis. Eu vejo que tem eu não sei se tu já ouviu esse termo, late bloomer. É um termo que o pessoal usa para se referir às pessoas que estão atrasadas. Por exemplo, todo mundo se forma na faculdade com... Tudo certo aí, Maurício? Todo mundo se forma na faculdade com 22, 23, 24. O late bloomer se forma com 30. Todo mundo casa, tem filhos até os 33. O late bloomer com 38. É a pessoa que sempre parece que tá atrasada. Então, sei lá, todo mundo conquista o primeiro carro até os 30. O late bloomer com 40 não tem carro. Né? É a pessoa que, tipo... tá na roda de amigos, todos estão no relacionamento, o late bloomer não tá nada, né? E eu fico pensando, cara, atrasado a partir de qual perspectiva, sabe? O casal que paga um aluguel de 2 mil, consegue viver bem. Pra que ir pra um aluguel às vezes de 3 mil? Sim. Não pode pegar esses R$1.000 e guardar e economizar pra quando for ter um filho, quando, poxa, financiar um imóvel. Pensar a longo prazo, comprar, ou surgir, ter fluxo de caixa pra se surgir uma oportunidade muito boa poder comprar. E eu fico pensando tudo isso, até que ponto a pressão das coisas à nossa volta não tem nos levado para a idolatria. Então, de forma prática, o que tem nos roubado da plenitude de Deus é a idolatria, né? E isso se adequa à pressão das pessoas e também à impaciência. E eu já me vi várias vezes, eu não diria querendo encurtar etapas, mas de certa maneira não veio da hora para determinadas etapas acabarem. Né? Falando, não vejo a hora de cada estação terminar. Pelo amor de Deus. E aí um dia, eu não lembro de quem eu ouvi isso pregando, mas ele falou, olha, todas as estações, não importa a estação, sempre vai ter o lado bom e o lado ruim. Então no verão é muito bom o calor, porque você não fica geralmente gripado, doente, nem nada. É muito bom poder ir na praia, o dia termina mais tarde, tem N motivos maravilhosos. Mas também tem o lado ruim, os mosquitos, que é horrível. Não sei se os mosquitos picam vocês que estão assistindo, mas pô, é complicado. O mosquito, às vezes aquele calor que se tu sai de casa você se arrepende. Sim. Né? Tem o lado ruim. Da mesma maneira o inverno. O inverno para uns é maravilhoso. Você dorme muito rápido.
Poxa, você Fica cheiroso. Você fica cheiroso, você se veste Não melhor, soa. não soa. Até pessoa feia consegue ficar bonita por causa das roupas de inverno. Mas qual que é o lado ruim do inverno? Vai tentar tomar banho naquele frio, né? Você fica gripado, fica com o nariz escorrendo, ataca asma, ataca tal coisa. Mas não tem o lado bom? Tem. E aí o pregador falou, eu realmente queria dar creme, mas não lembro quem foi. Falou, olha, não importa a estação, sempre vai ter o lado bom. Então por que Aí ele falou, olha, às vezes a gente tá no verão e não vê a hora de estar no inverno. Tá no inverno, não vê a hora de chegar no verão. E sendo que a vida vai passar e a gente vai deixar de valorizar o que realmente importa. Então a gente passa a semana toda esperando sexta-feira. A gente passa o final de semana todo esperando, por exemplo, o feriado. Aí a gente passa o mês todo esperando o 5º dia útil. A gente passa o ano todo esperando o 13º. E a gente sempre está esperando o amanhã, sempre o que vai acontecer depois, o evento que vai acontecer, o salário que vai cair, a oportunidade. E um dia a gente vai estar com cabelos brancos e a gente viu que a nossa ídola não pertenceu, a nossa vida não pertenceu a Deus, mas sim aos ídolos. Exato. O ídolo do tempo, o ídolo do dinheiro, o ídolo do status. E a impaciência, eu acredito que possa ser um dos maiores inimigos da vida cristã, né? Eu lembro que desde que eu tive certeza que Deus me chamou para o ministério, para cuidar de pessoas, algo que eu sempre tive muito fixado. O altar secreto é mais importante que o altar público. Eu não preciso ter pressa. Se Deus quiser que eu seja pastor só aos 60 anos de idade, em 5 anos eu posso fazer mais, Deus pode fazer mais através da minha vida do que se eu fosse levantado ano que vem como pastor, né? Eu conheço pastores que, eu não sei se convém citar o nome ou não, acho que eu não vou citar para não gerar comparação, né? Mas é a pastora há 5 anos e assim, tem igreja, orfanato, colégio, alcança multidões, 10 anos. 10 anos. E assim, toca muito mais que uma cidade, toca assim estados, 10 anos. Eu conheço um pastor que está há 40 anos no ministério e não conseguiu gerar uma parte dos frutos que esse pastor gerou. E, no fundo, um foi levantado muito mais cedo, mas o que foi levantado depois teve a mesma quantidade, que nem quando Jesus fala da parábola da vinha, dos trabalhadores, que um só chamar logo de manhã, no almoço, uma tarde, no final do dia, todos no final do dia receberam o mesmo salário. Então, realmente não importa quando que eu vou ser levantado, quando que meu salário vai aumentar, quando que eu vou casar, quando que tal coisa vai acontecer. Porque o mesmo Deus que falou vai cumprir. É isso. Então, é a pergunta do início do vídeo. R$1.000 agora ou 10 mil daqui a 30 dias? Com a cabeça que eu tenho hoje, 10 mil daqui a 30 dias, né? Mas então eu me pergunto, por que sabendo disso, eu muitas vezes falo, não, Deus, eu quero os R$1.000 agora. E deixo de receber os 10 mil depois. Já parou pra pensar quantas bênçãos que Deus nos deu pela metade porque a gente não soube esperar? Cara, isso é verdade. Isso é algo que eu já parei para pensar nisso em várias provações, né, em várias situações que o Senhor permitiu que eu estivesse ali tendo, segura a onda, né, tenha calma, e eu agi com uma imaturidade, porque a criança, ela é impaciente. Uma criança impaciente e, né, quer tudo na hora que quer e deu. E a gente dá risada, por exemplo, que a gente tem um bebezinho de 6 meses, o Uriel. Maravilhoso. Meu filho lindo. E ele, quando ele tá com fome, ele começa a reinar. E às vezes eu falo, espera, Uriel. E eu esqueço que ele não sabe esperar. E aí quando a gente chega com a mamadeira perto da boca dele, ele fica alvoroçado, né? Mas essa atitude de não saber esperar, de ser impaciente, né, de bater perna muitas vezes, tipo, ai Deus, eu quero, me dá. Ela nos coloca nesse lugar de maturidade. E aí um ciclo que era para ser, né, ter um tempo ali, você vai ficar rodando aquilo ali até você aprender. Vai se tornar algo massivo até você aprender, né, a discernir os tempos. Inclusive o Brunão falou sobre isso na pregação dele. E ele inclusive domingo. falou isso, que às vezes é melhor dar um passo para trás para dar 5 para frente. Brunão, que glória pregação. a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Foi muito boa. Foi benção. E o povo, eu não lembro de quem que eu vi isso, foi de algum pastor, vou deixar na conta do Luciano Subirás, que o povo de Israel no Egito, quando eles saíram, demorava 40 dias, eu acho, a travessa do Egito até a Terra Prometida. E era algo assim, 40 dias se tornou 40 anos. Né? Então, o que é esperar 40 dias, para às vezes esperar 40 anos? Aí eu comecei a me perguntar, cara, quantas vezes a gente recebeu bênçãos pela metade, ou mais atrasou às vezes porque não soube esperar. E eu acho que várias vezes na vida eu já bati na trave, eu já bati a cabeça, né? Eu convivo diariamente muitas vezes com a frustração, né? E antigamente eu enxergava isso como algo irritante,
hoje eu enxergo como o melhor tratamento possível de Deus na minha vida. Porque se eu não for feliz hoje, amanhã eu não vou ser. Se eu não sou contente hoje, amanhã eu não vou ser. Cara, isso que tu falou é realmente o coração de quem tem essa questão da idolatria. Claro, quando a gente tem o Senhor, né? Quando a gente busca o Senhor, o Senhor preenche o nosso coração. Mas a pessoa que não tem o Senhor e ela tem o coração voltado, todo ser humano tem o coração idólatra, né? A gente precisa adorar alguma coisa, ela vai buscando, e é um testemunho que até o pastor sempre conta, né? Que ele queria casar com a pastora, casou com a mulher dos sonhos, teve emprego dos sonhos, fez tudo, e quando ele chegou lá no topo da montanha, ele olhou e falou, cara, cheguei até aqui e eu ainda estou vazio, ainda não tem nada, né? Então, a idolatria é algo realmente que nos rouba do Senhor, que nos rouba de olhar o Senhor, e nos rouba dos processos, e nos rouba de tudo aquilo que o Senhor trabalha para que a gente receba a recompensa plena, né, daquilo que a gente está entregando para o Senhor. É uma recompensa completa, é infinitamente melhor e maior do que o que a gente imagina. É verdade. Essa semana, eu também não lembro, gente, eu tô meio esquecido, dá para perceber. Não lembro com quem eu tava conversando, e a gente tá falando sobre isso, e aí eu citei algo da Bíblia, que o primeiro ano de plantio, a pessoa não colhia, tinha que deixar a terra descansar, nem plantava, algo assim. Aí no segundo ano plantava, para no terceiro ou quarto ano colher. E muitas vezes a gente tenta um ano, não dá certo. Tenta 2 anos, não dá certo. Hoje eu tava falando com a mãe, aí a mãe falou, Fê, eu demorei 4 anos para conseguir passar no concurso. E às vezes a gente tá na aprovação há 3 anos e fala, ó céus, ó vida. Né, eu conheço, o Abraão demorou 25 anos para ter um filho. Moisés, ele esperou 40 anos para ser levantado como, né, o profeta, né, o líder de Israel. Jesus esperou seus 30 anos de idade. Fico imaginando as pessoas vendo Jesus com 29 anos de idade, solteiro, porque naquela idade os caras casavam com 16, 17. Jesus, ou seja, todos os amigos de Jesus já tinham filhos, e talvez os filhos já podiam ter netos, né? Já trabalhava, devia estar próximo. Jesus, aquele cara que tu se falou, ganhava bem era muito, se tinha filho era muito, né? O filho não tinha, se tinha um relacionamento. Então, tipo, as pessoas viam Jesus sem relacionamento, sem talvez ganhar muito bem, sem perspectiva de vida, e falam, ele é um fracassado total. Aí dá 30 anos de idade, o Espírito Santo desce sobre ele, em 3 anos e meio ele transforma a história da humanidade. Né? Então, assim, 29 anos escondido, e só precisou 3 anos para mudar a história do mundo. Uau. Então eu me atento muito a isso. Talvez hoje a gente se sinta muito frustrado, mas em 1 ano Deus pode mudar a nossa vida da água pro vinho, se a gente tomar as escolhas certas. Então, meu amado ouvinte que está assistindo e está ouvindo a minha conversa com a Isa, se você puder, economiza. Às vezes dá um passo para trás, como o Bruno pregou no domingo, economizar no aluguel, na compra de um celular, de uma roupa, né? Diminuir o consumismo para um dia financiar um apartamento, uma casa, investir numa faculdade. Saber que tem bacharelados, não é nem tecnólogos, bacharelados que é R$500 por mês, R$400 por mês. Não lembro onde vi que pedagogia estava R$300 por mês o bacharelado. R$300 por mês às vezes é a parcela de uma moto que o cara não precisa, de um colar que você está usando, né? Tantas coisas que você fala, cara, eu preciso. E eu comecei a ver que a rede social tem causado muito isso. Nossa, totalmente. A comparação, até assim a cobiça também, né? Da gente olhar as coisas que a gente deseja. E claro, a gente não sabe 1% da vida real daquela pessoa. Ela posta o que ela quer que você veja. Exatamente. Né? E é meio tolo da nossa parte até olhar e falar, nossa, a vida da pessoa é perfeita. A gente não faz ideia, assim, do que acontece dentro da casa dela, mas... Pessoal, depois de falhas técnicas, estamos começando, então se você quiser nos abençoar com material, estamos aceitando, né? Alô, Pix, só fazer. Então, vamos responder algumas perguntas, Isa? Isa, eu quero te fazer a primeira pergunta que o Fabrício mandou aqui pra gente estar respondendo, né? O que você entende por idolatria? Tudo aquilo que a gente coloca num altar, no nosso coração, que é o lugar do Senhor. Tudo que a gente põe no lugar do Senhor. Perfeito, não poderia ter definido melhor. Isa, cite 3 exemplos de idolatria que você enxerga, pode ser tanto na sua vida ou nas pessoas à sua volta, para não falar de você especificamente, mas que você vê que, cara, isso é algo que eu vejo muito. Idolatria é a comparação. A busca incansável, incessante pelo sucesso aos olhos do mundo. E casamento. Casamento. Existe uma idolatria
claro, mais dentro da igreja, óbvio, sobre o casamento. Perfeito. Aí a gente vai para a segunda pergunta. Quais são os exemplos contemporâneos de idolatria? Que eu acho que você teoricamente já respondeu, né? E a terceira é: como podemos ajudar uns aos outros a manter o foco em Deus e evitar a idolatria dentro da igreja? Essa aqui é muito boa. Como é que a gente pode ajudar a não ter essa cultura dentro da igreja? Não gerando uma expressão social. Sabe como a gente acaba com a comparação, com o desejo de uma vida irreal? Mostrando as nossas falhas, mostrando as nossas vulnerabilidades. Se toda hora eu no Instagram mostro minha vida perfeita, o dia que a pessoa que me segue, tiver triste, abrir meu Instagram e falar: nossa, o Fê tem a vida perfeita, olha como eu tô aqui todo estrupiado. E isso está muito associado ao nosso orgulho humano, em querer sempre mostrar que a gente está saindo por cima. Gente, vamos ser honestos, quantas situações a gente não sai por baixo? Quantas vezes a gente só quer chorar? Quantas vezes a gente tá deprimido, exausto, não tá bem? Mas por que a gente tem sempre falar que tá tudo certo? Que a vida é sempre perfeita. Então, eu diria que a melhor forma de ajudar uns aos outros é mostrar que Deus não levanta super-heróis, Deus não levanta super-heroínas. Deus fez questão de, na Bíblia, mostrar o defeito de cada um dos santos personagens que ali estão, para mostrar que a glória é dele, o poder é dele, a honra é dele, como está lá em Coríntios, né? Que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir essa não, fica que ninguém se vanglorie na presença dele. Então, a melhor forma de fazer isso é mostrando os defeitos, mostrando que não existe vida perfeita e incentivando uns aos outros a não manter esse ato de idolatria, que é pecado. Daí, mais especificamente questão dentro da igreja, é fazer o seu. Então, eu vou ser bem sincero, gente. Se o meu chamado é eu não vou viver o chamado do irmão, eu vou viver o meu. Eu prefiro ser, se Deus me chamou para limpar o chão da igreja, eu vou ser mais feliz limpando o chão do que pregando para multidões e vice-versa. É claro que, obviamente, Deus não chama ninguém só para limpar o chão. Sim, claro. Né? Mas é essa comparação demoníaca é muito ruim. Né? E a gente faz muito isso. Então, cada um prega de uma maneira, cada um faz de uma maneira. E eu não estou dando lacuna para a gente não estudar, não se aprimorar, não ser discipulado. Não estou falando isso, estou falando simplesmente para a gente viver o nosso, né? Jogar o nosso jogo. E aí a quarta pergunta: a Bíblia menciona que dinheiro pode ser um ídolo. Como podemos garantir que não estamos idolatrando dinheiro? Quer responder? Pode responder, mas... Pode começar, primeiras damas. Vamos lá. Eu creio que isso é um princípio que o pastor sempre nos ensina, né? Santificar aquilo que nós recebemos no altar. Então, a melhor maneira da gente não idolatrar o dinheiro é devolver aquilo que pertence ao Senhor. Perfeito. Irmãos, se você não dizime na oferta, tem algo de errado. E eu não conheço um homem de Deus que não faz umas loucuras financeiras por Deus, de dar parte do salário para a obra de Deus, de ofertar serviço, e não falta nada em casa, não falta nada, de ser generoso. Eu não vou mentir, eu acho que as maiores colheitas que eu experimentei foram depois de períodos de grande semeadura. O tamanho da nossa colheita vai ser totalmente proporcional ao tamanho da nossa semeadura. Semeie. Você pode semear de inúmeras maneiras, servindo, ofertando, né? Obviamente dizimando, mas aí já é um mandamento, entre tantas outras formas. Então, para o dinheiro não ser um ídolo, a gente precisa mostrar que não é ele que nos governa. E isso eu acho que é muito importante, né? Sabe algo que eu vejo como problema nosso, Isa? Se aparecer alguém aqui precisando de ajuda, e precisa de R$100 para pagar o gás e comprar uma cesta básica. Tudo bem que R$100 não dá para fazer os dois juntos, mas vamos supor que sim, só para trabalhar com o número redondo. Você daria, não daria? Agora, se chega alguém, vamos pegar alguém prático, o Marcelo que cuida de você e do Maurício. Muitas vezes a gente não dá esses mesmos R$100 para ele. Sabe por quê? A gente só ajuda quem não vai ficar melhor que a gente. Então a gente quer ver o outro bem, mas não melhor que a gente. Eu quero te ver feliz, mas não mais feliz que eu. Eu quero que você ganhe, mas não mais que eu. Então, eu oferto na vida de um morador de rua, porque eu tenho muito mais que ele. Agora, eu não oferto na vida de quem tem mais que eu, porque assim meu ego não é alimentado. Mas sabe qual que é o problema disso? A Bíblia mostra que a maioria das pessoas que foram verdadeiramente abençoadas financeiramente foram depois de ofertas e semeaduras na vida de quem estava melhor que elas. Agora, quantas vezes a gente faz isso? Não faz. Igual Abraão com sacerdote, Melquisedeque, né? Então, a gente tem que diferenciar o que é oferta do que é esmola. E a gente tem que diferenciar o que é ajuda do que é honra.
Eu acho legal também porque a gente que tá sempre com os jovens tem vários jovens que não trabalham, que não tem dinheiro, mas isso é uma coisa que a gente sempre escuta, né? Ofertar o tempo, porque o tempo é algo que não volta, é algo extremamente precioso, então ofertar o teu dom, ofertar para o Senhor, para a obra do Senhor, aquilo que você sabe fazer de melhor. E até a pessoa que ainda tá recebendo, sempre tem uma forma de ofertar. Mete seu tênis no altar, seu casaco, dá um abraço. De ouro. Dá um abraço mais que amoroso em todo mundo que entrar na igreja, né? Limpa o chão, vai fazendo as coisas. E eu acho que a melhor forma, pelo menos eu falo no meu caso, de não deixar que o dinheiro seja o meu senhor, não tendo problema de abençoar pessoas que às vezes não precisam ser abençoadas, porque isso trabalha o meu ego. O C.S. Lewis ele falou: orgulho é o sentimento de querer ter mais que os outros, né? Então eu quero te ver bem, mas não melhor que eu. E isso é muito delicado. E a gente pode expressar isso, basta fazer uma simples pergunta. Pergunta para a pessoa que cuida de você na igreja. Quanto de oferta ela já recebeu? Quantos almoços pagaram para ela? Café? O líder sempre paga o café, sempre paga o almoço, sempre paga tudo. Sempre dá carona, sempre faz tudo. E, gente, a gente critica tanto a liderança, tantas pessoas, coloca tanto peso sobre elas, e eu fico me perguntando, quem algum dia vai defender o pastor, o presbítero, o diácono, a pessoa que cuida? Né? A gente tá com uma visão tão distorcida hoje, né, Maurício? E isso é real. Isso é real. Então, a gente tem dinheiro para ajudar um morador de rua, mas não para ajudar na comunhão da célula, né? Não para ajudar no aniversário da igreja. Então, cara, são tantas coisas pequenas, mas que fazem toda a diferença. E isso está totalmente atrelado ao nosso ego. Então, pode ver, até quando a gente tem uma conquista boa, a gente sempre tende a compartilhar para pessoas que de alguma maneira vai limitar nosso ego. E, cara, isso é muito pesado, cara, muito pesado. E eu não falo isso falando, dá pix de pastor. Não, pode ser para a pessoa que cuide de você, seu líder de família Cristo, né? O teu pai biológico, tua mãe, né? Pode ver, a gente tem se aparecer alguém que fala, cara, eu preciso de R$1.000 urgente, eu tô com meus filhos morrendo. A gente não tem, mas a gente dá um jeito de conseguir para a pessoa. Mas a gente não faz o mesmo por alguém que tem. E isso mostra que o dinheiro é nosso ídolo. Nossa vida. Isso mostra que o dinheiro é um ídolo. É um ídolo. Exato. E isso mostra que o dinheiro é um ídolo. Cara, tô falando isso, eu lembro de uma vez que eu e o Maurício tinha acabado de casar e a gente ainda não tinha... Bom, eu não trabalhava e o Maurício era ajudante e tal. E eu lembro que um casal nos abençoou com R$1.000. Olha aí. E a gente estava orando, antes de tudo acontecer, a gente estava orando e falando, né? Senhor, nós queremos ter um coração generoso. Tu lembra disso, amor? Que a gente queria ter um coração generoso e tal. E aí, quando caiu, mano, quando ele, né? Vou abençoar vocês. E passou 1.000 conto. E aí, eu olhei na mesma hora, o Espírito Santo falou pra mim, dá metade pra casal tal, dá R$500 pra casal tal. E eu fiquei lá, será que foi de Deus? Será realmente que foi de Deus? E aí, eu e o Maurício, a gente se olhou, né? Orou e falou, não, beleza. E a gente deu, né? Mas no fundo do meu coração eu tava, nossa, mas poxa, era pra mim. E olha que ridículo, né? Orar, ai, Senhor, eu quero ter um coração generoso. E na hora de ser generosa eu quis reter, né? Aí. Então, cara, aquilo ali a gente, né, deu. Depois eu pedi perdão pro Senhor por ter tido, né? Por ter pensado sobre isso, ter alimentado isso no meu coração, mas... realmente é da natureza do homem, né? Da natureza caída do ser humano. E se a gente não se relaciona, se a gente não busca ser convencido, né? Espera ser convencido pelo próprio Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, cara... É verdade. A gente não muda de jeito nenhum. Eu vejo que é muito difícil a gente lutar e se esforçar não para construir o nosso sonho, mas o do outro. É verdade. Então eu quero comprar o meu carro dos sonhos, mas por que eu não tento ajudar o irmão dele, o irmão ao meu lado a comprar o carro dos sonhos? Então às vezes a dica que eu tenho pode ajudar o meu irmão. Eu vou dar um exemplo. Sei lá, surgiu na mente. Tem vários irmãos na igreja que trabalham com ar-condicionado. Parece que aqui é a igreja dos irmãos que trabalham com ar-condicionado. É impressionante, né? Você espirra, parece um, né? Mas é verdade, né? E às vezes o irmão tá com mó labuta para conseguir resolver um BO no ar. E eu sei desse problema. E se eu conseguir ajudar com ele nisso, eu consigo dobrar o nível de cliente dele. Mas eu não faço isso muitas vezes. Eu nem mando mensagem perguntando se ele precisa de ajuda. Vou defender essa igreja e falar que eles têm um grupo da igreja e todo mundo se ajuda. Sim, não, aqui não tem essas coisas. Aqui a gente é uma grande família. Nossa igreja, eu acho que todo mundo que vem nos visitar, sabe aquele saldo da nossa igreja? Impressionante o como vocês são família, né? E glória a Deus por isso.
E eu fico me perguntando até que ponto os dons e talentos que Deus nos deu, a gente tem usado para ajudar o outro. Ah, Fê, eu uso para pregar, para cantar no louvor, para servir no data show. Eu posso estar pregando para alimentar meu ego. Eu posso estar adorando para adorar Ser meu visto. ego. Ah, então você adorar, quanto tempo eu tenho gastado ensinando outras pessoas a adorar? A ajudar nessas paradas de voz, de som, enfim, whatever. Né? Ah, eu sei pregar. Quantos tempos eu tenho ajudado as pessoas a pregar? Ah, eu sei o mínimo de rede social. Por que eu não ajudo aquele irmão que tem um pouco mais de idade e se ele trabalhar um pouco mais a rede social dele, ele vai ter mais clientes sem cobrar R$1? Sabe? E é essa mentalidade de cristianismo que a gente tem que ter, de partir o pão, de um ajudar o outro. Então, o dinheiro não se torna ídolo quando o dinheiro que Deus te dá, o conhecimento que Deus te dá, você usa para multiplicar na vida do irmão, não só na tua. Exato. Né? E, gente, glória a Deus. Estamos finalizando o nosso primeiro Cristostalk, Isa. Uma alegria imensa. E os próximos a gente vai ter convidado, vai ter um monte de assunto. Gente, eu peço encarecidamente, do fundo do coração, que você comente, que você curta e compartilhe. Né, por favor mesmo, né, Isa, que isso, toda vez que você comenta, compartilha e curte, você dá a entender para o algoritmo do YouTube que isso é um bom conteúdo e ele recomenda para mais pessoas que nem conhecem o canal. Então até uma forma de evangelizar, nem que seja um glória a Deus, show de bola, né? Deus, supimpa, bom, aí você se esforçou, né? E é importante, né? E gente, é um privilégio realmente poder fazer parte dessa igreja, de estar rodeado de irmãos tão amorosos, tão maravilhosos. Verdade. E eu me sinto assim, é muito mais do que eu merecia, né, Isa? E Deus é bom com a gente. Então, gente, Deus abençoe e nos vemos no próximo episódio. Próximo, não é verdade? Até!